Milionário se casa com mulher feia para quitar uma dívida milionária. Todos achavam que seu rosto era deformado. Mas ao tirar o véu, todos ficaram chocados com o que viram. Matheus Albuquerque estava no topo do mundo, ou pelo menos, foi o que acreditou por muito tempo, dono de uma das maiores redes de construção civil do país. Ele construiu um império baseado na certeza de que sempre teria o controle. Mas agora, diante da mesa de mármore de seu escritório, cercado por advogados e assessores de rosto fechado, o controle havia escapado pelos seus dedos. E isso só pode ser um engano. Sua voz saiu firme, mas a verdade era que seu coração estava acelerado. O advogado respirou fundo antes de responder. Infelizmente não, Sr. Albuquerque. Os relatórios são claros. As movimentações financeiras feitas pelo seu sócio foram fraudulentas. Ele desviou milhões e, agora, a empresa tem um rombo gigantesco. Matheus passou a mão pelo rosto, sentindo a tensão pulsar em suas têmporas. Leonardo, seu sócio e melhor amigo de anos, havia puxado o tapete debaixo de seus pés. Ele sabia que a empresa passava por desafios financeiros, mas nunca imaginou que o próprio homem em quem confiava fosse a razão do caos. "E quais são minhas opções?" ele perguntou, ainda lutando para manter a compostura. O outro advogado, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, ajustou os óculos e disse em um tom pesado: "Poucas. As dívidas são altas. Os investidores estão pulando fora. E se nada for feito imediatamente, você pode perder tudo. Perder tudo." As palavras ecoaram em sua mente como um trovão distante, mas ameaçador. Matheus sempre acreditou que tinha nascido para vencer, que nunca passaria pelas mesmas dificuldades que viu seu pai enfrentar no passado. Sua vida inteira foi construída sobre o pilar da riqueza e do poder. E agora esse pilar estava prestes a desmoronar. Ele se levantou, caminhando até a enorme parede de vidro que dava vista para a cidade do Rio de Janeiro. As luzes brilhavam lá fora, como se o mundo continuasse girando sem se importar com sua tragédia pessoal. Seu maxilar travou. Ele não perderia tudo. Deve haver um jeito", murmurou para si mesmo. Foi então que seu telefone tocou. O número desconhecido fez seu estômago revirar. Ele atendeu e uma voz grave e imponente preencheu a linha. "Matheus Albuquerque. Finalmente nos falamos." Matheus reconheceu o nome antes mesmo de o homem se apresentar. Edmundo Vasconcelos, um dos homens mais poderosos do Brasil. Um magnata cujo império se estendia por vários setores, desde bancos até empresas de tecnologia. Alguém que, até onde Matheus sabia, não tinha motivos para ligar para ele. "Senhor Vasconcelos", Matheus respondeu, tentando esconder a desconfiança na voz. "Em que posso ajudá-lo?" Edmundo soltou uma risada baixa, sem humor. "Acho que a pergunta correta seria: em que eu posso ajudá-lo?" Matheus ficou em silêncio. Não precisava perguntar como o homem sabia de sua crise financeira. O mundo dos negócios era cruelmente rápido em espalhar desgraças. "Estou ouvindo", disse, cruzando os braços. "Sei que sua empresa está afundando. Sei que sua fortuna está prestes a evaporar. Mas eu posso impedir isso." A voz de Edmundo era serena, mas carregada de um tom perigoso. Matheus estreitou os olhos. "Sempre há um preço. E o que o senhor quer em troca?" A linha ficou em silêncio por um momento, como se Edmundo estivesse saboreando a antecipação antes de revelar sua proposta. "Quero que você se case com minha filha, Priscila." A resposta pegou Matheus de surpresa. Ele piscou, certo de que tinha ouvido errado. "Como é que é?" "Exatamente o que você ouviu. Se você aceitar se casar com minha filha, eu pessoalmente cuidarei de todas as suas dívidas e assegurarei que sua empresa continue funcionando." Matheus soltou uma risada curta, incrédula. "Com todo respeito, Sr. Vasconcelos, mas isso soa absurdo. Por que o senhor quer um casamento arranjado para sua filha? Porque você precisa do meu dinheiro e eu preciso de um marido para ela?" A resposta veio sem hesitação. Matheus sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele já tinha ouvido histórias sobre Priscila Vasconcelos, a filha reclusa do magnata, a mulher que ninguém via há anos. Os rumores diziam que ela era deformada, uma figura trágica que vivia escondida do mundo. E agora, Edmundo queria que ele se casasse com ela. "Sei que você ouviu histórias." Edmundo continuou, sua voz assumindo um tom afiado. "Sei que há rumores, mas deixe-me ser claro.
Minha filha merece respeito. Mateus não respondeu. Sua mente trabalhava rápido, analisando todas as possibilidades. Casar-se com uma mulher que nunca viu em troca de sua fortuna. Isso era loucura. Mas perder tudo era ainda pior. Ele cerrou os punhos, sentindo a raiva queimar em seu peito. Ele não permitiria que Leonardo o destruísse. Se o preço para manter seu império de pé era um casamento arranjado, então que fosse. Respirou fundo antes de dar sua resposta. Eu aceito. Do outro lado da linha, Edmundo sorriu. Ótimo. Nos veremos em breve. A ligação foi encerrada. Mateus permaneceu parado, olhando para o vazio, com a sensação de que havia acabado de vender sua alma ao diabo. A viagem até a mansão Vasconcelos foi silenciosa, mas na mente de Mateus, os pensamentos se atropelavam em um turbilhão incontrolável. Ele ainda tentava processar tudo o que estava acontecendo. Em menos de uma semana, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Traído pelo próprio sócio, seu império estava à beira da ruína. E agora, ali estava ele, a caminho de um casamento arranjado com uma mulher que nunca havia visto. Era quase cômico. Ele, Mateus Albuquerque, conhecido por sua autoconfiança e por nunca depender de ninguém, agora estava aceitando um acordo desesperado para salvar sua fortuna. E o pior de tudo, ele não tinha escolha. O carro deslizou suavemente pelos portões monumentais da propriedade Vasconcelos, revelando um cenário digno da realeza. A mansão era colossal, construída em estilo clássico, com colunas imponentes e jardins impecavelmente esculpidos. Se Mateus não soubesse melhor, teria pensado que estava chegando a um palácio europeu e não a casa de um magnata brasileiro. O motorista estacionou em frente à grande escadaria de mármore que levava à entrada principal. Antes que Mateus pudesse abrir a porta, um mordomo de terno impecável já aguardava, curvando-se levemente. Sr. Albuquerque, seja bem-vindo. O Sr. Vasconcelos o espera no salão principal. Mateus desceu do carro, ajustando o paletó com um gesto automático. A opulência do lugar não o intimidava. Ele próprio estava acostumado ao luxo. Mas havia algo naquela casa que o deixava inquieto. Parecia uma prisão dourada. Ele seguiu o mordomo pelo imenso hall de entrada, onde um lustre de cristal gigantesco pendia do teto, iluminando o mármore reluzente abaixo. Quadros de pintores renomados decoravam as paredes, e uma escadaria suntuosa levava aos andares superiores. Apesar da beleza inquestionável, havia um peso no ar, algo frio, calculado, como se cada peça naquele lugar fosse meticulosamente posicionada para manter as aparências. O mordomo o conduziu até o salão principal, onde Edmundo Vasconcelos o esperava. O homem estava sentado em uma poltrona de couro escuro, segurando um copo de uísque com a naturalidade de quem estava no controle da situação. Pontual, Edmundo ergueu o copo levemente, como se brindasse ao seu próprio jogo. Gosto disso. Mateus apenas assentiu, cruzando os braços. Onde está sua filha? O sorriso de Edmundo diminuiu levemente. Ele bebeu um gole de uísque antes de responder. Priscila está se preparando. Ela sabe que você está aqui. Mas preciso que entenda algo, Mateus. Minha filha é uma mulher reservada. Não espere efusividade ou sorrisos fáceis. Mateus sentiu a frieza naquelas palavras. Ele sabia que havia algo mais por trás daquela afirmação, mas se conteve. Não espero nada. Só quero conhecê-la. Edmundo assentiu e fez um gesto sutil para um dos funcionários. Segundos depois, uma porta ao fundo do salão se abriu. Os passos de Priscila ecoaram suavemente pelo chão de mármore, enquanto ela caminhava até eles. Mateus manteve o olhar fixo na figura que se aproximava, sua mente tentando absorver cada detalhe. Ela usava um vestido azul claro, de tecido leve, que contrastava com os longos cabelos castanhos presos em um penteado discreto. Mas o que mais chamava a atenção era o véu espesso que cobria todo o seu rosto. Mateus engoliu em seco. Ela parou a poucos metros dele, mantendo a cabeça levemente baixa. O silêncio na sala se tornou quase insuportável, até que, finalmente, Priscila falou. Sr. Albuquerque. A voz dela era suave, mas firme, com uma serenidade que surpreendeu Mateus. Senhorita Vasconcelos. Ela ergueu um pouco o rosto,
mas o véu ainda impedia que ele visse qualquer coisa além do contorno delicado de seu queixo. Meu pai me disse que aceitou o acordo. Sim, outro silêncio desconfortável se instalou. Mateus não sabia exatamente o que esperava daquele encontro, mas a frieza dela o desconcertava. Você não tem nada a dizer sobre isso. Priscila hesitou antes de responder. Minha opinião nunca foi levada em consideração em nada na minha vida. Por que seria diferente agora? A resposta pegou Mateus de surpresa. Você não quer esse casamento. Ela soltou uma risada sem humor. Você quer? Mateus franziu o senho. Ele abriu a boca para responder, mas parou. Nenhum dos dois queria aquilo, mas estavam presos àquela situação. Ele percebeu algo em Priscila que não esperava encontrar. Resignação, mas também uma centelha de resistência. Isso é um jogo para o seu pai, Mateus disse, observando Edmundo pelo canto do olho. E para você, o que é? Priscila ergueu um pouco mais a cabeça, e por um breve instante, ele viu um brilho de desafio em seu olhar através do véu. Ainda estou tentando descobrir. Antes que Mateus pudesse dizer qualquer coisa, Edmundo interveio. Já chega por hoje. Vocês terão tempo para se conhecer melhor depois. Mateus lançou um último olhar para Priscila antes de assentir. Nos vemos no casamento, senhorita Vasconcelos. Ela não respondeu. Apenas virou-se e caminhou de volta pelo corredor. Desaparecendo através da porta de onde veio, assim que ela saiu, Mateus voltou-se para Edmundo. Por que ela usa esse véu? O magnata deu um meio sorriso, terminando seu uísque. Priscila tem seus motivos. Você logo entenderá. A resposta vaga apenas aumentou a inquietação de Mateus. Ele não sabia por quê. Mas algo dentro dele dizia que aquele casamento seria muito mais do que um simples acordo de negócios. No fundo, ele sentia que estava prestes a entrar em um jogo muito maior e muito mais perigoso do que imaginava. O dia do casamento chegou mais rápido do que Mateus esperava. A notícia do enlace entre ele e Priscila Vasconcelos havia se espalhado como fogo em um campo seco. Jornais, revistas e programas de fofoca transformaram o evento no maior escândalo da alta sociedade em anos. As manchetes variavam entre especulações e sensacionalismo barato. Mateus Albuquerque, à beira da falência, se casa para salvar seu império. O mistério por trás da noiva invisível. Quem é Priscila Vasconcelos? E a bela e a fera. Por que a herdeira nunca mostrou seu rosto? Eram apenas algumas das teorias circulando na mídia. Mateus não se incomodava com a exposição. Ele já estava acostumado a estar sob os holofotes, mas algo o incomodava profundamente Priscila. Desde o dia em que a conheceu, ele não conseguia parar de pensar nela. A voz calma e controlada. A maneira como parecia aceitar seu destino sem resistência, mas com uma frieza que o intrigava. Ele havia tentado encontrá-la novamente antes do casamento, mas Edmundo bloqueou qualquer possibilidade de contato. A tradição deve ser respeitada, ele disse, como se Mateus fosse um mero convidado e não o noivo. Agora, enquanto ajustava a gravata diante do espelho do quarto do hotel 5 estrelas onde estava hospedado, sentia que estava indo para um campo de batalha, não para um casamento. Do lado de fora, o caos tomava conta. A cerimônia seria realizada na propriedade Vasconcelos, em um salão de recepções que lembrava os grandes palácios europeus. Os convidados já começavam a chegar em carros de luxo, enquanto seguranças tentavam conter a multidão de jornalistas ansiosos por um vislumbre da noiva. Mateus chegou com pontualidade. Assim que desceu do carro, flashes cegantes dispararam em sua direção. Repórteres gritaram perguntas, mas ele manteve o olhar fixo à frente. O noivo do casamento do ano. O homem que estava vendendo sua liberdade em troca de sua fortuna. Dentro do salão, a decoração era impecável. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz em milhares de fragmentos cintilantes. Mesas decoradas com flores brancas, talheres de prata e taças de cristal exibiam a sofisticação que se esperava da família Vasconcelos. Mas nada daquilo importava para Mateus. Seus olhos estavam fixos no altar, esperando pela chegada de Priscila. Quando a música começou, um silêncio absoluto tomou conta do salão. Todos os olhares se voltaram para a grande entrada dupla, onde as portas se abriram lentamente. Priscila apareceu, acompanhada por Edmundo. Seu vestido era magnífico, um modelo clássico,
feito sob medida para realçar sua silhueta. Mas o detalhe que mais chamava a atenção era o mesmo que alimentava os rumores há anos. O véu espesso que cobria seu rosto completamente. O burburinho começou imediatamente. Alguns sussurravam. Outros tentavam espiar qualquer detalhe sob o tecido delicado. Mas ninguém ousava comentar em voz alta. Mateus manteve-se firme enquanto ela caminhava lentamente até ele. Seu coração batia forte, e ele não sabia explicar o porquê. Ele deveria estar pensando em sua empresa, em sua fortuna recuperada. Mas tudo o que ocupava sua mente naquele momento era o mistério da mulher que estava prestes a se tornar sua esposa. Quando Priscila parou ao seu lado, Mateus percebeu que suas mãos estavam levemente trêmulas. Medo. Não. Aquilo não fazia sentido. Ele já tinha enfrentado homens poderosos, lidado com crises gigantescas, mas nunca se sentiu tão incerto quanto agora. O juiz de paz começou a cerimônia, mas as palavras pareciam distantes. Mateus manteve o olhar fixo no véu, tentando decifrar o que havia por trás dele, até que finalmente chegou o momento. Pode beijar a noiva? O salão inteiro prendeu a respiração. Todos os olhos estavam sobre ele. Mateus hesitou por um segundo, então levou a mão ao véu e, com um único movimento, levantou-o. O que veio depois foi o silêncio absoluto. Não um silêncio qualquer, um silêncio mortal. A respiração de Mateus parou. Sua mente, que sempre fora ágil e analítica, simplesmente congelou. Priscila não tinha nenhuma deformidade, nenhuma cicatriz, nenhuma marca, nada. Ela era, na verdade, uma mulher de uma beleza impressionante. Seus olhos tinham um tom de mel intenso. Os traços eram delicados, os lábios bem desenhados. Seu rosto, agora exposto pela primeira vez diante do mundo, era tão perfeito que chegava a ser surreal. As reações foram imediatas. Um choque generalizado tomou conta do salão. O burburinho começou como um sussurro, crescendo aos poucos até se transformar em um murmúrio alto e incontrolável. Isso não faz sentido, mas ela é linda. Por que esconder isso do mundo? Mateus olhou para Edmundo, que assistia à cena com um olhar inexpressivo, como se já esperasse essa reação. Mas quando voltou seu olhar para Priscila, viu algo que o atingiu ainda mais do que sua beleza. Os olhos dela estavam cheios de dor. Ele abriu a boca para falar algo, mas Priscila desviou o olhar e deu um passo para trás. O gesto foi sutil, mas Mateus sentiu como se um abismo tivesse se aberto entre os dois. Ela havia passado a vida inteira acreditando ser alguém que não era. Seu próprio pai a convenceu de que era feia, indesejada, um fardo. E agora, ali, diante de todos, a verdade era exposta de forma brutal. Mateus queria dizer algo, mas a cerimônia prosseguiu. Eles assinaram os documentos, tornaram-se marido e mulher. Mas o peso daquela revelação pairava sobre eles como uma tempestade prestes a desabar. Na recepção, a atmosfera era estranha. Convidados tentavam esconder o espanto, mas os olhares curiosos não deixavam Priscila em paz. Ela permaneceu em silêncio ao lado de Mateus, o olhar perdido, quando tiveram um momento a sós. Ele finalmente quebrou o silêncio. Você sabia? Ela ergueu os olhos para ele, confusa. Sabia o quê? Mateus hesitou antes de responder. Que você era linda. Priscila ficou em silêncio por um longo momento. Então, num tom baixo, quase inaudível, ela respondeu. Não. Mateus sentiu um nó se formar em sua garganta. Pela primeira vez desde que aquele acordo começou, ele sentiu algo além de interesse financeiro, e isso o apavorava. O casamento havia sido selado, mas o jogo estava apenas começando. O retorno para a mansão Vasconcelos foi silencioso. No banco de trás do carro, Priscila olhava pela janela, o rosto sereno, mas os olhos vagos, como se estivesse em outro lugar, muito longe dali. Mateus, sentado ao seu lado, observava cada detalhe, a maneira como ela respirava fundo, como se tentasse processar tudo, a forma como seus dedos se apertavam levemente no tecido do vestido. Desde o momento em que levantou aquele véu no altar, algo dentro dele não estava certo. Não era apenas o choque de sua beleza, nem o escândalo que se seguiu no salão de recepção. Era a verdade estampada no olhar perdido de Priscila. Ela não sabia. Ela realmente passou a vida inteira acreditando que era alguém que não era. Foi ensinada a se esconder,
a se anular, a aceitar um destino que nunca escolheu. E agora, ali estava ela, exposta diante do mundo de uma maneira brutal e sem aviso. O carro deslizou suavemente pelos portões da propriedade, e a mansão surgiu à frente deles como uma sombra imponente contra a noite. Mateus sentiu um peso no peito. Nunca reparara tanto no lugar antes. Mas agora, depois do que aconteceu na cerimônia, a casa parecia diferente. Era fria, sufocante, como se suas paredes contivessem segredos que nunca deveriam ser descobertos. O carro parou na entrada principal, e os funcionários já estavam alinhados para recebê-los. Priscila saiu primeiro, sem dizer nada. Mateus a seguiu, seus olhos ainda sobre ela. Edmundo estava esperando na porta, como se não tivesse perdido um único segundo do que aconteceu no casamento. Seu rosto, como sempre, não demonstrava emoção. Ele abriu um leve sorriso, mais um reflexo de superioridade do que um gesto de satisfação. Uma cerimônia belíssima, ele disse, a voz carregada de arrogância. Agora vocês são marido e mulher. Espero que essa união traga benefícios para ambos. Priscila não respondeu. Apenas passou por ele sem olhar para trás. Mateus permaneceu ali, observando a frieza com que Edmundo lidava com a situação. Não havia orgulho de pai, nem qualquer traço de carinho. Para Edmundo, tudo aquilo era apenas um jogo. Você já sabia que isso aconteceria, Mateus afirmou, cruzando os braços. Edmundo ergueu a sobrancelha. O que exatamente? Que ela não sabia. O magnata sorriu de forma quase imperceptível. E por que ela deveria saber? Mateus sentiu o sangue ferver. Porque ela passou a vida inteira acreditando que era um monstro. Porque você fez isso com ela. Edmundo girou levemente o copo de uísque nas mãos, como se estivesse completamente desinteressado na conversa. E funcionou. Não funcionou. A frieza da resposta fez algo estalar dentro de Mateus. Ele não era um homem de se apegar a ninguém, muito menos a uma mulher que mal conhecia. Mas o que Edmundo fez? Aquilo não era apenas controle, era crueldade. Mateus não disse mais nada. Apenas se virou e seguiu para os aposentos que agora dividia com Priscila. Quando entrou no quarto, encontrou-a sentada na beira da cama. Ainda com o vestido de noiva, na mão, ela segurava um espelho pequeno, de moldura antiga, mas em vez de ajeitar o cabelo ou a maquiagem, ela apenas olhava como se estivesse vendo seu próprio rosto pela primeira vez. Mateus fechou a porta atrás de si e se aproximou, sentando-se a uma distância respeitosa. O que está vendo? Ela abaixou lentamente o espelho, seus olhos encontrando os dele. Eu não sei. A voz dela era baixa, quase um sussurro. A vida inteira me disseram que eu era feia, que ninguém nunca olharia para mim sem repulsa. Ela respirou fundo. Mas hoje vi como as pessoas me olhavam. Vi o choque, a surpresa, como se elas também não soubessem quem eu sou. Mateus assentiu lentamente. Seu pai quis que você acreditasse nisso, para te manter sob controle. Priscila soltou uma risada amarga. E funcionou. Ela se levantou devagar e começou a soltar os grampos do cabelo. Os fios castanhos caíram sobre seus ombros, ondulados e perfeitos. Você já se olhou no espelho e sentiu que não reconhecia quem estava lá. Mateus demorou um pouco para responder. Ele nunca havia sido forçado a duvidar de si mesmo como ela, mas entendia o peso da traição. Não assim, mas sei o que é achar que tem tudo sob controle, e de repente, perceber que viveu uma mentira. Priscila ergueu os olhos, surpresa pela sinceridade. Então me diga, Mateus, quem sou eu? A pergunta pairou no ar entre eles. Mateus sustentou o olhar dela por um longo momento. Ele não tinha essa resposta. Talvez ela fosse a única que pudesse descobri-la. Isso é algo que só você pode responder. Ela segurou o olhar dele por mais um instante, antes de soltar um suspiro cansado. Estou exausta. Mateus assentiu e se levantou. Vou dormir no quarto ao lado. Se precisar de alguma coisa, me chame. Ela não disse nada, apenas assentiu. Enquanto saía do quarto, Mateus sentiu que algo dentro dele estava mudando. Ele não se casou por amor, mas agora sentia que havia algo mais ali, e isso o assustava. Do outro lado da casa, Edmundo observava tudo através das câmeras ocultas espalhadas pela mansão. Ele sorriu. O jogo estava apenas começando.
A mansão Vasconcelos estava mergulhada em silêncio, após o casamento mais comentado do ano. Os convidados já haviam partido, deixando para trás apenas o eco de sussurros e olhares carregados de perguntas sem respostas. A casa, embora imponente, parecia agora um lugar vazio, repleto de sombras. Mateus se encontrava em seu quarto, sentado na poltrona de couro próxima à lareira apagada. Ele deveria estar aliviado. Afinal, conseguiu o que queria, salvou sua fortuna, garantiu sua posição e, de quebra, ainda havia se casado com uma mulher deslumbrante, muito diferente do que todos os rumores indicavam. Mas, ao invés de satisfação, um incômodo profundo dominava seus pensamentos. Ele não conseguia parar de pensar em Priscila. Desde o momento em que levantou o véu no altar, algo dentro dele se revirou. Não era só a surpresa de sua beleza oculta, nem mesmo a revelação de que ela havia sido enganada a vida inteira. Era a maneira como ela olhava para o próprio reflexo, como se estivesse vendo uma estranha, a dor silenciosa em seus olhos. Respirando fundo, Mateus se levantou. Ele precisava entender o que realmente estava acontecendo. Saiu do quarto e caminhou pelo longo corredor silencioso até os aposentos de Priscila. A porta estava entreaberta, e ele hesitou por um instante antes de bater levemente. Entre. A voz dela veio baixa. Quase sem vida, Mateus entrou devagar, fechando a porta atrás de si. O quarto era espaçoso e luxuoso, decorado em tons neutros. Priscila estava sentada na beira da cama, agora vestindo um robe de seda clara, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela não olhou para ele, apenas mantinha o olhar fixo em suas mãos, entrelaçadas sobre o colo. "Você deveria estar dormindo", ele disse, quebrando o silêncio. "E você deveria estar comemorando o fato de ter salvado sua empresa." Ela respondeu, a voz carregada de ironia. Mateus estreitou os olhos. "Você acha que tudo isso foi fácil para mim?" Ela finalmente ergueu o olhar para ele. E Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Fácil." Priscila soltou uma risada amarga. "Eu passei a vida inteira escondida, achando que nunca poderia ser vista. Hoje, diante de centenas de pessoas, descobriram que tudo foi uma mentira. Acha que isso foi fácil para mim?" Mateus suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Não, Priscila, eu não acho que foi fácil." Ela franziu a testa, surpresa com a resposta. Ele não estava minimizando o que ela sentia, como seu pai sempre fazia. Não estava dizendo que era um exagero, que era coisa de sua cabeça. Por um instante, sentiu que ele realmente a enxergava. "Seu pai queria que você acreditasse nisso", Mateus continuou. "Ele criou essa ilusão. Te isolou, te fez duvidar de si mesma. Isso faz parte do jogo dele, e você faz parte desse jogo." Ela rebateu, sem hesitar. Mateus ficou em silêncio. Ele não podia negar. O casamento era uma barganha, um acordo feito entre ele e Edmundo, sem qualquer consideração pelo que ela queria. Mas algo dentro dele começou a mudar desde que conheceu Priscila. Ele percebeu isso na cerimônia, na maneira como ficou preso ao olhar dela, no modo como sentiu um aperto no peito ao ver a angústia em seu rosto. "Fiz um acordo para salvar minha empresa", ele admitiu. "Mas não para destruir você." Priscila riu de novo, mas dessa vez não havia ironia, apenas cansaço. "Você pode não ter planejado isso, Mateus, mas está acontecendo. Meu pai venceu. Ele conseguiu me manter sob controle durante toda a minha vida, e agora garantiu que eu nunca saísse dessa prisão." A palavra prisão ecoou na mente dele. Sim, era isso que a mansão parecia, um castelo luxuoso, mas sem portas de saída. Mateus se aproximou alguns passos, mas não quis ultrapassar a barreira invisível que ainda existia entre eles. "Você realmente acredita que isso acabou, Priscila?" O olhou com confusão. "O quê? Seu pai pode ter criado essa mentira? Mas hoje, no altar, ela foi desfeita. Agora todos sabem quem você realmente é. Você não precisa mais viver assim." Priscila balançou a cabeça, soltando um suspiro pesado. "Você fala como se eu soubesse o que fazer a partir daqui." Mateus hesitou por um momento antes de se sentar na poltrona próxima à cama. "Talvez seja a primeira vez que você tenha a chance de escolher." Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Desde pequena, Priscila nunca teve escolha. Seu pai decidia tudo.
Com quem ela falava, onde podia ir, o que podia vestir. Criou um mundo onde ela acreditava que não tinha valor, que jamais seria desejada ou amada. Mas agora, tudo estava diferente. Ela sentiu algo novo crescer dentro de si. Você não me acha frágil? Perguntou de repente. Mateus arqueou as sobrancelhas. Frágil? Ela assentiu. Porque foi assim que meu pai sempre me descreveu. Uma garota que precisava ser protegida, que não suportaria o peso do mundo real. Mateus segurou o olhar dela por um longo tempo antes de responder. Frágil não é a palavra que eu usaria para você. Priscila piscou, surpresa com a sinceridade na voz dele. Ele se levantou, percebendo que já havia invadido demais o espaço dela naquela noite. Eu vou para o outro quarto. Mas se precisar de algo, estarei por perto quando ele estava prestes a sair. A voz dela o fez parar. Mateus. Ele virou-se para encará-la. Você pode não ter planejado me destruir. Priscila respirou fundo, hesitante. Mas eu não faço ideia do que vai acontecer comigo agora. Ele segurou o olhar dela por mais um instante antes de responder. Então, descubra. E com isso ele saiu, fechando a porta atrás de si. Do outro lado da mansão, escondido na escuridão do escritório, Edmundo assistia a tudo pelas câmeras secretas. Um sorriso satisfeito nos lábios. Aquele casamento era apenas a primeira jogada de um jogo muito maior. E ele ainda tinha todas as peças nas mãos. A manhã seguinte nasceu cinzenta, com o céu encoberto por nuvens pesadas que pareciam refletir exatamente o clima dentro da mansão. Vasconcelos? Priscila acordou cedo, mas permaneceu deitada por um longo tempo, encarando o teto de seu quarto. Ela ainda vestia o robe de seda da noite anterior, e sentia como se seu corpo estivesse ali. Mas sua mente vagasse por um lugar distante, entre o passado que lhe foi imposto e o futuro incerto que agora precisava enfrentar. Ela fechou os olhos por um instante, tentando silenciar os pensamentos, mas tudo o que vinha à sua mente era o olhar de Mateus na noite passada. Havia algo diferente nele, algo que ela não esperava. Ele não era apenas um oportunista que aceitou aquele casamento para se salvar. Ele via o que estava acontecendo. Ele via ela. A porta do quarto se abriu com um ranger suave, interrompendo seus devaneios. A governanta, Dona Célia, entrou com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, senhora, a mulher disse, com o tom gentil de sempre. Priscila sentou-se devagar na cama e agradeceu com um aceno de cabeça. Apesar de ter crescido cercada por empregados, Dona Célia era a única pessoa da casa que sempre demonstrou um mínimo de afeto genuíno. O Sr. Vasconcelos pediu que a senhora tomasse café com ele no escritório. Disse que há assuntos importantes a tratar. Priscila sentiu o estômago revirar. Desde a recepção do casamento, não havia trocado uma única palavra com seu pai. No fundo, sabia que aquele encontro viria mais cedo ou mais tarde. Edmundo não permitiria que ela se esquecesse de quem estava no controle. Ela se levantou, recusando a bandeja, e se dirigiu ao banheiro para se preparar. Quando se olhou no espelho, a imagem refletida ainda parecia uma desconhecida. O cabelo solto em ondas, a pele impecável, os olhos carregando algo que não estava ali antes. Uma centelha de revolta ao sair do quarto. Cruzou com Mateus no corredor. Ele estava de camisa social branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, e uma xícara de café na mão. Ele parou ao vê-la. Você está bem? Ele perguntou, estudando-a. Ela assentiu, mas evitou encará-lo diretamente. Meu pai quer falar comigo. Mateus deu um gole no café e analisou-a com um olhar pensativo. Ele não vai admitir, mas o que aconteceu ontem pegou ele de surpresa. Agora que todos sabem quem você realmente é, ele não tem mais o mesmo controle sobre você. Priscila engoliu em seco. Ele sempre encontra um jeito de ter controle. Mateus ficou em silêncio por um momento antes de responder. Não se deixe enganar. Ele pode pensar que ainda tem todas as peças nas mãos, mas acho que ele subestima você. Ela finalmente olhou para ele. Havia sinceridade em suas palavras. E por um instante, quis acreditar que ele estava certo. Mas Priscila conhecia Edmundo melhor do que ninguém, e sabia que ninguém nunca o enganava. Quando entrou no escritório do pai, encontrou-o sentado atrás da imensa mesa de carvalho. Como um rei em seu trono, a expressão séria e fria indicava que ele já havia se recuperado do choque do dia anterior.
Sente-se, ele ordenou, sem rodeios. Priscila obedeceu, cruzando as pernas e mantendo a postura ereta. O que quer? Edmundo sorriu de leve, como se divertisse com a tentativa dela de parecer no controle. Apenas uma conversa entre pai e filha. Ela soltou uma risada sem humor. Desde quando nós conversamos, ele ignorou a provocação. Acha que o que aconteceu ontem muda alguma coisa? Priscila sustentou o olhar dele. Sem piscar. Acho que muda tudo. Edmundo girou um anel no dedo, como fazia sempre que precisava controlar a impaciência. Você realmente acredita que pode simplesmente se libertar? Que agora, por ter um rosto revelado, pode decidir seu próprio destino? Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você me enganou a vida inteira. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Me fez acreditar em uma mentira para me manter presa. O sorriso de Edmundo desapareceu. Eu te protegi. Você me aprisionou. Ele bateu a mão sobre a mesa com força, fazendo os objetos ao redor tremerem. Você não entende nada? Priscila, não faço isso porque quero. Faço porque preciso. Priscila estreitou os olhos. Precisava me convencer de que eu era um monstro. Precisava me afastar do mundo. Edmundo respirou fundo, recuperando a calma. O que você sabe sobre o passado, filha? Sobre o que realmente aconteceu com nossa família? Ela franziu a testa. Sei que minha mãe morreu quando eu era pequena. Sei que você construiu esse império do zero. Sei que sempre fez questão de me esconder do mundo. O olhar de Edmundo ficou ainda mais sombrio. E o que sabe sobre o pai de Mateus Albuquerque? Priscila sentiu um aperto no peito. O que ele tem a ver com isso? Edmundo se inclinou para a frente. Tudo. Ele fez uma pausa, observando a reação da filha antes de continuar. O pai de Mateus arruinou a nossa família. Ele destruiu os negócios de nossos antepassados. Nos forçou a começar do zero, sua mãe. Sua mãe não suportou a humilhação, as perdas, e adoeceu. Eu a vi definhar até morrer. Enquanto aquele maldito homem prosperava, indiferente ao que havia feito conosco, Priscila ficou paralisada. Você nunca me contou isso, porque você não precisava saber até agora. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta. E Mateus é apenas uma peça. Como você, como todos os outros, eu esperei anos por esse momento. Fiz com que ele acreditasse que o casamento era a única forma de salvar sua fortuna. Mas ele já perdeu, Priscila. Ele nunca teve chance de vencer esse jogo. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso não era sobre me manter presa. Era sobre vingança. Edmundo sorriu lentamente. Sempre foi sobre vingança. O coração de Priscila batia tão forte que parecia prestes a explodir. Ela se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Você está brincando com a vida de pessoas como se fossem peças de xadrez. E quem você acha que ganha o jogo? Priscila? Os que seguem as regras ou os que aprendem a manipulá-las? Ela não respondeu. Apenas saiu do escritório, sentindo o estômago revirar, do lado de fora, encostado na parede. Mateus esperava por ela. Quando ela o encarou, soube que não poderia esconder a verdade dele. Tudo o que acreditavam ser um casamento de conveniência era, na verdade, uma armadilha cruel planejada por Edmundo durante anos, e agora eles precisavam decidir de que lado estavam. Priscila sentia o sangue pulsar em seus ouvidos enquanto atravessava o corredor da mansão. Seus passos apressados e inseguros, seu peito subia e descia em um ritmo acelerado, e a verdade recém-descoberta queimava dentro dela como uma lâmina incandescente. Seu pai, Edmundo Vasconcelos, não apenas a havia manipulado durante toda a sua vida, mas também tramava há anos uma vingança silenciosa contra Mateus. E o casamento que ela achava ser um simples acordo financeiro era, na verdade, uma armadilha cruelmente calculada. Quando se virou no final do corredor, viu Mateus ainda parado ali, exatamente onde ela o deixara ao sair do escritório de Edmundo. Ele tinha os braços cruzados sobre o peito e o olhar fixo nela, mas havia algo em sua expressão que fez Priscila hesitar. Talvez fosse a expectativa, talvez fosse a necessidade de entender o que estava acontecendo. Ela parou diante dele, tentando encontrar as palavras certas, mas tudo o que saiu foi um suspiro trêmulo. Eu preciso falar com você, Mateus. Descruzou os braços devagar, o olhar atento. Eu imaginei,
Sem esperar que ela tomasse a iniciativa, ele virou-se e começou a caminhar pelo corredor. Sinalizando para que ela o seguisse, Priscila não hesitou. Ela sabia que aquela conversa precisava acontecer agora. Antes que fosse tarde demais, ele a levou até um dos salões privados da mansão. Uma sala ampla com poltronas de couro escuro e estantes repletas de livros de capa dura. Mateus fechou a porta atrás deles e se virou para encará-la, os olhos carregados de expectativa. O que foi que seu pai disse para te deixar assim? Priscila fechou os olhos por um breve momento, tentando organizar os pensamentos. Quando abriu novamente, encontrou o olhar penetrante de Mateus. Tudo isso, esse casamento, esse acordo, não foi apenas sobre negócios. Ele franziu a testa. Eu sei disso. Seu pai queria me humilhar. Ele sabia que eu não teria outra opção. Ela balançou a cabeça. É mais do que isso. Mateus permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse. Meu pai tem uma história antiga com o seu. Ele diz que foi arruinado pelo Império dos Albuquerque. Que a nossa família foi destruída pela sua. Os olhos de Mateus se estreitaram. O que você está dizendo? Priscila respirou fundo antes de soltar as palavras que pareciam pesar em sua garganta. Ele passou anos planejando sua queda. O casamento foi apenas a forma mais humilhante de fazer isso. Ele queria que você acreditasse que estava sendo salvo, quando, na verdade, já tinha perdido desde o início. Mateus ficou imóvel, absorvendo aquela revelação. Os músculos de seu maxilar se contraíram, e Priscila viu em seus olhos um brilho que beirava a fúria. Ele está brincando comigo desde o começo. Sim, um silêncio pesado tomou conta da sala. Mateus se afastou, passando a mão pelos cabelos em um gesto impaciente. Priscila podia ver que ele tentava controlar a raiva, processar a informação sem perder a cabeça. Eu deveria ter imaginado, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Eu sabia que Edmundo não faria algo assim sem um propósito maior. Ele se virou para Priscila, seus olhos escuros brilhando com intensidade. E você, o que vai fazer agora que sabe disso? Ela prendeu a respiração. Eu não sei. Mateus soltou um riso curto, sem humor. Não sabe? Seu pai passou anos usando você como peça no jogo dele. E agora está usando nosso casamento para me destruir. E você não sabe. Priscila sentiu a raiva crescer dentro dela. Você acha que eu planejei isso? Ela deu um passo à frente, a voz carregada de indignação. Eu fui criada dentro de uma mentira, Mateus. Passei anos acreditando que eu era um monstro, que ninguém nunca olharia para mim sem desprezo. Agora descubro que, além disso, sou apenas um peão em um jogo de vingança que eu nem sabia que existia. Os olhos de Mateus a fitaram intensamente, como se estivesse vendo algo novo nela. Então faça algo sobre isso. Ela piscou, confusa. O quê? Ele cruzou os braços. Você pode continuar obedecendo ao seu pai, fingindo que não tem controle sobre a própria vida, ou pode escolher um lado. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. E qual é o seu lado? Mateus sorriu de lado, mas não havia humor na expressão. O lado que não aceita ser manipulado. Priscila o encarou, sentindo um nó se formar em seu peito. Durante toda a sua vida, ela acreditou que não tinha escolha. Agora, Mateus dizia a ela que tinha, que precisava ter. O problema era que escolher significava romper com tudo o que ela conhecia. Eu preciso de tempo. Mateus assentiu, embora a expressão cética não tenha desaparecido. Não demore muito, porque seu pai não vai esperar. Priscila engoliu em seco, sem dizer mais nada. Virou-se e saiu da sala, deixando Mateus sozinho com seus pensamentos. Ele fechou os olhos por um instante, tentando conter a raiva que fervia em suas veias. Durante toda a sua vida, ele acreditou que poderia prever os próximos passos de qualquer um. Mas agora, estava diante de algo que não conseguia controlar, e aquilo o deixava inquieto. Enquanto caminhava pelos corredores, Priscila sentia um turbilhão dentro de si. Seu pai queria destruir Mateus. Mateus queria lutar contra ele, e ela estava no meio disso tudo. Mas pela primeira vez, a ideia de simplesmente aceitar o destino que lhe foi imposto não parecia uma opção. Edmundo Vasconcelos ainda pensava que tinha todas as peças nas mãos, mas talvez estivesse prestes a descobrir que a peça mais importante do jogo já não pertencia a ele.
Priscila passou o resto do dia tentando encontrar um resquício de normalidade dentro do caos que agora consumia sua mente. Mas a verdade era que nada parecia normal. Tudo o que sempre acreditou sobre sua vida foi destruído em um único dia, e agora ela estava diante de uma escolha impossível: permanecer como peão ou mudar as regras do jogo. Ela passou horas em seu quarto, andando de um lado para o outro, revivendo cada palavra dita por Mateus. Você pode continuar obedecendo ao seu pai, fingindo que não tem controle sobre a própria vida, ou pode escolher um lado. Escolher. A palavra martelava dentro dela como um lembrete cruel de que, até aquele momento, todas as escolhas haviam sido feitas por ela. E agora que o poder de decisão finalmente estava em suas mãos, ela não sabia o que fazer com ele. O cair da noite trouxe um peso ainda maior sobre seus ombros. O jantar estava servido no enorme salão da mansão, mas Priscila não tinha apetite. No entanto, ela sabia que não poderia evitar seu pai para sempre. Quando desceu as escadas e entrou no salão, encontrou Edmundo sentado à cabeceira da mesa, o mesmo olhar calculista de sempre. Mateus já estava lá também, sentado no outro extremo, com o rosto fechado, emanando uma tensão silenciosa. Ele nem sequer olhou para ela quando ela se sentou. O jantar transcorreu em silêncio por longos minutos, até que Edmundo limpou a boca com um guardanapo e pousou os talheres sobre o prato, olhando diretamente para Mateus. Vejo que meu genro está mais calado do que o habitual. Mateus pousou o garfo devagar e ergueu o olhar, sua expressão impassível, apenas observando. Edmundo sorriu de lado. E o que está observando? Mateus encostou-se na cadeira, cruzando os braços. Como o senhor parece satisfeito demais para alguém que deveria estar celebrando um casamento e não uma vitória sobre um inimigo? Priscila sentiu o ar na sala se tornar mais pesado. Ela prendeu a respiração quando Edmundo soltou um pequeno riso, sem desviar os olhos de Mateus. Meu caro Mateus, se há algo que aprendi nesses anos todos é que a paciência sempre recompensa os homens que sabem esperar. Mateus apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. E o senhor esperou por quê? Exatamente para me ver falido, humilhado, porque, se for isso, preciso dizer que ainda estou de pé. Edmundo serviu-se de uma taça de vinho, movimentando o líquido no copo como se estivesse apreciando o momento. Você ainda não entendeu? Não é, ele disse, a voz carregada de calma perigosa. Essa guerra não foi travada apenas no dia do casamento. Ela começou há muito tempo. Priscila sentiu seu estômago revirar. Seu pai estava saboreando cada segundo daquela conversa, porque sabia que estava um passo à frente. E o que exatamente o senhor fez? Mateus perguntou, a voz carregada de uma raiva contida. Edmundo sorriu. O que qualquer homem faria quando quer destruir um inimigo. Tirei suas bases de sustentação. Mateus franziu a testa, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, seu telefone vibrou no bolso do paletó. Ele hesitou por um instante antes de pegá-lo. Quando olhou para a tela, o nome de seu advogado apareceu. Ele atendeu, sua expressão séria. Diga. O que veio depois foi um silêncio mortal. Mateus não piscava, os músculos do rosto enrijecidos à medida que ouvia as palavras do outro lado da linha. Seus dedos apertaram o celular com força, e Priscila viu quando a fúria preencheu seus olhos. Ele desligou lentamente, o maxilar travado. O que aconteceu? Priscila perguntou, sentindo o peito apertar. Mateus olhou para Edmundo, que apenas observava a cena com um sorriso discreto nos lábios. Você armou para mim. Edmundo girou levemente a taça de vinho nas mãos, apreciando o momento. Ah, Mateus, não diga isso como se fosse algo pessoal. É apenas negócios. O inferno que é apenas negócios. Mateus bateu a mão na mesa, levantando-se de repente. Você me destruiu. Edmundo manteve-se sentado, tranquilo. Eu apenas fiz com que as pessoas certas vissem o que precisavam ver. Algumas movimentações financeiras questionáveis, contratos revogados no último instante, bancos reconsiderando investimentos. Você já estava enfraquecido. Eu apenas dei o empurrão final. Priscila olhou para Mateus, que respirava com dificuldade, tentando controlar a raiva que fervia dentro dele. Você queria que eu me casasse com sua filha para que eu acreditasse que tinha uma saída, quando na verdade eu nunca tive. Edmundo inclinou-se levemente para a frente.
Exato. O silêncio caiu sobre a sala. Priscila sentia a cabeça girar. Seu pai não queria apenas prejudicar Mateus. Ele queria quebrá-lo por completo. Mateus cerrou os punhos. O olhar escuro e mortal. Você se acha intocável? Não é. Edmundo sorriu. Eu sou intocável. A resposta fez algo dentro de Priscila se revirar. Ela sempre soube que seu pai era um homem implacável, mas agora via aquilo com clareza absoluta. Ele não se importava com ninguém, nem mesmo com ela. Ela olhou para Mateus, que ainda estava de pé, os olhos fixos no homem que havia destruído sua vida. E naquele instante, Priscila percebeu algo. Ela não era apenas um peão. Ela era a única peça que poderia virar esse jogo. Levantou-se devagar, seus olhos encontrando os de Edmundo. Você acha que venceu? Disse. A voz firme. O pai arqueou as sobrancelhas. Você sempre disse que eu não tinha escolhas. Mas, e se eu tiver? Edmundo franziu a testa. E pela primeira vez na noite, pareceu levemente desconcertado. Mateus olhou para Priscila com surpresa. Ela respirou fundo. Talvez seja a hora de mostrar que esse jogo ainda não acabou. O silêncio na sala se tornou cortante. Edmundo estreitou os olhos, tentando decifrar as palavras da filha. E Mateus, ao seu lado, soube naquele momento que Priscila não era a mulher submissa que seu pai havia moldado durante anos. Ela era uma Vasconcelos e estava prestes a mudar as regras da partida. O silêncio no salão de jantar era sufocante, carregado de uma tensão que parecia pulsar no ar. Os olhos de Edmundo Vasconcelos estavam fixos na filha, tentando decifrá-la como se Priscila fosse um enigma que ele não previa precisar resolver. Durante anos, ele jogou suas peças com precisão cirúrgica, controlando cada detalhe do tabuleiro. Mas agora, pela primeira vez, uma peça sua parecia estar fugindo de suas mãos. Priscila, no entanto, mantinha-se firme. A revelação de que seu casamento havia sido apenas uma peça na vingança cruel de seu pai a atingira como um golpe certeiro. Mas ao invés de recuar, sentia algo dentro de si despertar. Mateus observava a cena em silêncio, ainda digerindo tudo o que descobrira naquela noite. Sua vida inteira fora construída com base na certeza de que era um homem que compreendia o jogo do poder. Mas agora, via-se no centro de uma trama que jamais imaginou, sendo manipulado como um peão pelo homem que mais desprezava. Edmundo recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Seu olhar para Priscila era uma mistura de desafio e diversão perversa. E o que exatamente você pretende fazer, filha? Ela manteve o queixo erguido. Havia algo diferente nela agora. Um brilho nos olhos que Mateus ainda não sabia identificar completamente. Ainda não sei, disse com firmeza, mas vou descobrir. Edmundo soltou um riso curto, descrente. Você não tem poder para isso. Priscila inclinou a cabeça levemente para o lado. Não, eu sou uma Vasconcelos. Sou sua única herdeira. E agora sou esposa de Mateus Albuquerque. Acho que, se eu quiser, posso ter mais poder do que você imagina. Mateus viu os olhos de Edmundo escurecerem por um instante, como se o jogo tivesse mudado diante de seus olhos. Você está blefando. Priscila ergueu levemente o queixo. Então me teste. O silêncio no salão se tornou cortante. Edmundo não respondeu de imediato. E Mateus percebeu quando os dedos do magnata apertaram a borda da toalha da mesa. Ele estava desconcertado. Pela primeira vez em anos, sua filha fugia de seu controle. Priscila deu um passo para trás e olhou para Mateus. Vamos sair daqui. Ele franziu a testa. Agora? Sim. Edmundo sorriu. Mas não havia humor em sua expressão. Para onde você vai, querida? Para onde você acha que pode correr? Ela o olhou diretamente nos olhos. Um olhar que desafiava anos de medo e submissão. Para longe de você? Ela então se virou e saiu do salão sem olhar para trás. Mateus hesitou por um breve momento antes de segui-la, mas o fez, porque pela primeira vez sentia que eles estavam do mesmo lado. O ar fresco da noite bateu no rosto de Priscila assim que saiu da mansão. Inspirou fundo, como se precisasse encher os pulmões depois de tanto tempo vivendo sem ar. Seu coração estava acelerado, mas não por medo, por adrenalina, por finalmente sentir que estava quebrando as correntes invisíveis que a mantinham presa naquela casa. Mateus caminhava ao seu lado,
estudando-a com atenção. Ele não a reconhecia mais como a mulher que conheceu dias atrás. Priscila, a mulher que cresceu escondida, que passara a vida acreditando ser um fardo, agora tomava as rédeas da própria história. Um dos motoristas ainda estava na entrada, esperando ordens. Priscila se aproximou sem hesitação. Leve-nos para o hotel de Mateus. O homem pareceu hesitar por um instante, lançando um olhar incerto para Mateus, que apenas assentiu, sem mais perguntas. Ele abriu a porta para que entrassem. No carro, o silêncio voltou a se instalar, mas era um silêncio diferente do de antes. Mateus sentia que havia algo fervilhando dentro dela, algo prestes a explodir. Ele quebrou o silêncio primeiro. Você tem um plano. Ela permaneceu olhando pela janela, os olhos fixos na estrada escura. Não exatamente, mas sei que não posso continuar lá dentro. Se eu ficar, ele vai me dobrar de novo. Mateus assentiu. Então, o que faremos? Priscila finalmente se virou para ele, e seu olhar fez com que Mateus sentisse algo inquietante percorrer sua espinha. Eu quero saber a verdade. Sobre ele, sobre você, sobre tudo isso. Mateus arqueou as sobrancelhas. Você acha que pode lidar com isso? Ela respirou fundo. Passei a vida inteira sendo manipulada, Mateus. Acho que já está na hora de eu decidir o que faço com a minha própria vida. Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou, tentando decifrá-la. Mas percebeu que Priscila já não era mais a mulher de dias atrás. Ela era outra. E talvez fosse exatamente disso que ele precisava. O carro seguiu pela estrada, sumindo na noite, enquanto dentro da mansão, Edmundo Vasconcelos assistia tudo pelas câmeras de segurança. Seu sorriso frio e calculista voltando aos lábios, ele não perderia tão facilmente. Não ainda. Ele pegou seu telefone e discou um número. Quero que o sigam. Cada passo, do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu com firmeza. Entendido, senhor. Edmundo recostou-se na cadeira, cruzando os dedos sobre o peito. Não existe peça em um tabuleiro que eu não possa recuperar. Ele sorriu. Priscila podia achar que estava no controle, mas ele ainda tinha cartas na manga. O carro deslizou pela cidade silenciosa, cortando as ruas escuras de São Paulo, enquanto as luzes dos prédios piscavam como testemunhas de tudo o que havia acontecido naquela noite. Priscila olhava pela janela, mas sua mente estava a quilômetros dali, tentando digerir a nova realidade em que fora jogada. Mateus, ao seu lado, estava igualmente absorto, perdido nos próprios pensamentos. Ambos sabiam que aquela fuga da mansão Vasconcelos não significava liberdade. Significava apenas que o jogo havia entrado em uma nova fase. O motorista conduziu-os até o hotel onde Mateus estava hospedado. Era um dos estabelecimentos mais luxuosos da cidade. Um prédio imponente com paredes de vidro reluzentes. Priscila sequer questionou para onde estavam indo. No momento, só precisava de espaço para pensar, assim que o carro parou na entrada do hotel. Um dos funcionários apressou-se para abrir a porta. Mateus saiu primeiro, observando o entorno com atenção. Os instintos de um homem que sabia que estava sendo observado. Priscila desceu em seguida, sentindo o ar noturno mais frio do que o esperado. Talvez fosse o nervosismo. Atravessaram o lobby luxuoso sem trocar palavras. O silêncio entre eles era carregado, como se ambos estivessem cientes do peso do que acabava de acontecer. No elevador, Mateus finalmente quebrou a tensão. Edmundo não vai deixar isso barato. Priscila apertou os lábios, os olhos fixos no painel digital que marcava os andares. Eu sei. Ele vai tentar te trazer de volta. Custe o que custar. Ela respirou fundo antes de responder. Eu não vou voltar. O elevador chegou ao andar desejado, e Mateus a guiou pelo longo corredor de carpetes impecáveis até a suíte presidencial. Assim que abriram a porta, Priscila se viu diante de um ambiente que exalava riqueza e poder. O quarto era espaçoso, com móveis modernos e uma vista impressionante da cidade através das janelas panorâmicas. Ela caminhou até a vidraça, apoiando as mãos sobre o vidro frio, lá fora. As luzes brilhavam como pequenos pontos dourados. Um dia antes, ela estava presa dentro de uma mansão, acreditando que sua vida estava selada. Agora, estava ali, diante de uma escolha que nunca teve antes. Mateus encostou-se na mesa próxima à cama, os braços cruzados. Você falou sério quando disse que queria saber a verdade.
Ela se virou para ele, os olhos carregados de determinação. Mais do que nunca. Ele soltou um suspiro curto, passando a mão pelo rosto. Então prepare-se, porque o que você vai descobrir pode ser pior do que imagina. Priscila permaneceu imóvel, esperando. Meu pai não era um homem inocente. Mateus começou. Ele sempre fez o que precisava para expandir os negócios da família, mas isso significava fazer inimigos. Seu pai foi um deles. Ela cruzou os braços, absorvendo a informação. Edmundo disse que meu avô perdeu tudo por causa do seu pai. Mateus assentiu. Talvez seja verdade, mas não foi um jogo limpo de nenhum dos lados. Seu pai reconstruiu o Império Vasconcelos do zero e, desde então, planejou a minha ruína. Priscila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele me usou. Usou você, usou o casamento, usou o meu desespero. Foi tudo arquitetado com precisão. Ela desviou o olhar, sentindo uma mistura de raiva e frustração tomar conta de si. E agora, o que fazemos? Mateus apertou o maxilar. A única forma de vencermos Edmundo é atingindo-o onde ele mais se protege. Os negócios. Priscila franziu a testa. Ele tem tudo sob controle. Você viu do que ele é capaz. Mateus deu um sorriso amargo. Ninguém tem tudo sob controle. Nem mesmo ele. Antes que Priscila pudesse responder, o celular de Mateus vibrou. Ele pegou o aparelho e franziu o senho ao ver o nome do contato. É o meu advogado. Ele atendeu. Fale. Do outro lado da linha, a voz de André, seu advogado e amigo de longa data, soou carregada de urgência. Mateus, acabei de descobrir algo. Você está sendo seguido. Mateus se endireitou, os olhos se estreitando. Como assim? Tem homens vigiando você desde que saiu da mansão Vasconcelos. E não são repórteres curiosos. Priscila, percebendo a mudança na postura de Mateus, deu um passo à frente, preocupada. O que foi? Ela perguntou. Mateus continuou ouvindo André. Não sei quem são, mas pelo modo como agem, parecem profissionais. Estão monitorando todos os seus movimentos. Mateus praguejou baixinho e passou a mão pelos cabelos. Você consegue descobrir quem os contratou? Eu já tenho um palpite. André respondeu. Mateus nem precisou perguntar. Ambos sabiam que aquilo só poderia ter vindo de uma pessoa, Edmundo Vasconcelos. Ele desligou e olhou para Priscila. Seu pai já começou a agir. Ela sentiu um calafrio. Ele nos mandou seguir. Mateus assentiu. O que significa que ele quer saber cada passo que damos antes de fazer seu próximo movimento? Priscila fechou os olhos por um momento, tentando controlar o turbilhão dentro de si. Então não podemos simplesmente esperar que ele faça a próxima jogada, ela disse. Abrindo os olhos novamente, Mateus arqueou as sobrancelhas. O que você quer dizer? Ela respirou fundo. Se ele acha que ainda pode me controlar, então vamos deixá-lo pensar isso. Mateus cruzou os braços, estudando-a. Você quer fingir que ainda está sob as regras dele? Ela assentiu. Quero que ele acredite que pode me manipular, que pode me dobrar de novo, assim. Podemos descobrir qual é o próximo passo dele antes que ele o execute. Mateus inclinou a cabeça, intrigado. Isso pode ser perigoso. Priscila o encarou nos olhos. Minha vida inteira foi um jogo de manipulação, Mateus. Se há algo que aprendi, é que a única maneira de vencer é sendo melhor do que o adversário. Mateus ficou em silêncio por um momento. Então, sorriu de lado. Eu acho que finalmente estou começando a gostar de você, Priscila. Ela soltou uma risada seca. Ótimo, porque eu acho que vamos precisar um do outro para derrubar o rei deste tabuleiro. Do lado de fora do hotel, 2 homens observavam da escuridão. Discretos, mas atentos, um deles pegou o telefone e digitou uma mensagem. Eles estão juntos, aguardando novas instruções. Na mansão Vasconcelos, Edmundo leu a mensagem e sorriu satisfeito. Não tirem os olhos dela. Quero saber cada passo que minha filha der. Ele sabia que Priscila estava tentando escapar, mas no fim das contas, ninguém fugia dele. A noite avançava lentamente, mas Priscila não conseguia dormir. A suíte presidencial do hotel era silenciosa, confortável, luxuosa, e ainda assim, sentia-se sufocada. Sentada na beira da cama, olhava fixamente para a cidade iluminada além da janela. Enquanto sua mente martelava uma única verdade,
Edmundo nunca permitiria que ela escapasse de seu controle. O som da porta se abrindo a tirou de seus pensamentos. Mateus entrou no quarto, já sem o paletó e com os primeiros botões da camisa abertos. A expressão carregada de pensamentos. Ele parou ao vê-la sentada ali, imersa em suas próprias sombras. Não consegue dormir? Perguntou, encostando-se ao batente da porta. Ela balançou a cabeça lentamente. Você também não. Ele soltou um suspiro curto e passou a mão pelos cabelos. Difícil dormir quando você descobre que foi destruído por um homem que planejou isso durante anos. Ela desviou o olhar, sentindo a culpa pesar sobre seus ombros. Eu fui parte disso, Mateus. Mesmo sem saber, ele observou-a por um momento, antes de caminhar até o pequeno bar no canto do quarto. Serviu-se de um drink, sem pensar muito, pegou outro copo e entregou a ela. Eu sei, mas agora estamos aqui. Ela pegou o copo, mas não bebeu. E o que fazemos agora? Mateus girou o líquido âmbar dentro do copo antes de responder. Você disse que quer que seu pai acredite que ainda tem controle sobre você. Como pretende fazer isso? Priscila mordeu o lábio inferior, ponderando. Eu preciso voltar para a mansão. Mateus arqueou uma sobrancelha, encarando-a como se ela tivesse acabado de dizer algo absurdo. Você enlouqueceu. Ela sustentou o olhar dele, determinada. Edmundo só confia em quem ele acredita controlar. Se eu ficar aqui, ele vai perceber que perdi o medo dele. E se isso acontecer, ele atacará de outra forma. Mateus encostou-se na bancada, os braços cruzados. E como você pretende convencê-lo de que ainda está sob as rédeas dele? Ela bebeu um gole do uísque antes de responder, dando-lhe exatamente o que ele quer. Mateus estreitou os olhos. E o que ele quer? Priscila inspirou fundo. Ele quer que eu seja a esposa perfeita para você. Ele quer que eu finja que estou do seu lado enquanto na verdade sou leal apenas a ele. Mateus deu um riso seco, sem humor. Então vamos fingir. Ela franziu a testa. Você está disposto a jogar esse jogo comigo? Ele bebeu o resto do uísque antes de responder. Meu império foi destruído, minha reputação manchada e meu orgulho esmagado. Se há uma coisa que aprendi nesta vida, é que vingança é um prato que se come frio. Ela não desviou o olhar. Então estamos juntos nisso. Mateus inclinou-se levemente para a frente, sua expressão carregada de algo que Priscila não conseguia decifrar completamente. Se você está disposta a derrubar Edmundo, eu estou com você. Um silêncio carregado pairou entre os dois. Pela primeira vez, Priscila sentia que não estava sozinha. Não era apenas Mateus que queria justiça. Ela também queria. E talvez, juntos, tivessem uma chance. Na manhã seguinte, Priscila acordou cedo. O sol ainda não havia nascido completamente quando ela vestiu um conjunto elegante e prendeu os cabelos em um coque impecável. Mateus já estava acordado, sentado na poltrona do quarto, observando-a com atenção. Tem certeza disso? Ele perguntou. Ela assentiu. Absoluta. O caminho de volta para a mansão foi silencioso. A cidade ainda despertava quando o carro negro deslizou pelos portões de ferro da propriedade Vasconcelos. Assim que saíram do carro, Priscila sentiu a pressão de estar de volta. Era como se as paredes da mansão se fechassem ao seu redor, sussurrando que ali era onde ela pertencia. Mas agora, algo era diferente. Ela não era mais a mesma mulher que saiu dali na noite anterior. Edmundo a esperava no escritório. Como ela já imaginava, Mateus seguiu-a até a porta, mas ela ergueu uma mão. Deixe-me falar com ele sozinha. Mateus hesitou, mas assentiu, encostando-se à parede do corredor enquanto ela entrava e fechava a porta atrás de si. Edmundo estava atrás da mesa de carvalho, analisando-a com olhos calculistas. Pensei que tivesse fugido. Ela ergueu o queixo. Eu precisava de tempo para pensar. Ele assentiu lentamente. E o que decidiu? Ela sustentou seu olhar, sem piscar. Que você estava certo. Edmundo franziu a testa, surpreso pela resposta. Certo sobre o quê? Sobre Mateus, sobre como ele é fraco, sobre como ele não pode nos derrotar. Edmundo estreitou os olhos, avaliando cada palavra. Continue. Ela caminhou até a poltrona à frente da mesa e sentou-se, cruzando as pernas com elegância. Mateus não tem mais nada. Ele não tem dinheiro, não tem poder,
O que sobrou dele é apenas um homem ferido. Eu posso me aproximar, fingir que estou ao lado dele. Ele ainda confia em mim. Edmundo inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com algo perigoso. E o que você pretende fazer? Ela sorriu de leve. Vou entregar Mateus para você. O silêncio que se seguiu foi cortante. Edmundo a observou por um longo momento, tentando decifrar se aquilo era real ou se havia algo por trás. Você está dizendo que vai trair o próprio marido. Ela respirou fundo. Estou dizendo que nunca estive do lado dele. O pai sorriu lentamente, satisfeito. Então seja bem-vinda de volta, filha. Priscila apenas assentiu, mas dentro dela, sabia que havia acabado de dar o primeiro passo para derrubar Edmundo Vasconcelos de uma vez por todas, do lado de fora. Mateus esperava, impaciente. Quando ela saiu do escritório e fechou a porta atrás de si, seus olhos encontraram os dele. Ele arqueou uma sobrancelha. E então, ela sorriu de leve. Mas seus olhos carregavam uma chama perigosa. Ele acredita em mim. Mateus inclinou a cabeça, analisando-a. E agora? Priscila respirou fundo. Agora, começamos a desmontar o império de Edmundo Vasconcelos. E naquele momento, Mateus soube que a mulher diante dele não era mais apenas uma prisioneira de seu próprio destino. Ela era a jogadora mais perigosa desse tabuleiro. Priscila sentia o peso da mentira crescendo dentro de si enquanto caminhava pela mansão. Cada passo dado era um movimento calculado. Cada olhar trocado com Edmundo, uma peça posicionada no tabuleiro que ela mesma escolheu entrar pela primeira vez na vida. Ela estava jogando contra ele. Mateus a seguia de perto, mantendo-se discreto, mas sempre atento. Ele não era um homem que confiava facilmente. E mesmo com o plano que estavam arquitetando, via no olhar de Priscila a dúvida que crescia a cada segundo. Se por um lado Edmundo acreditava estar no controle, por outro, será que Priscila conseguia manter-se fria o suficiente para enganá-lo até o fim? O café da manhã foi servido na mesa luxuosa da mansão, como se nada tivesse mudado. Priscila estava sentada à direita do pai, como sempre. Mateus, agora oficialmente parte daquela engrenagem disfarçada de família, sentava-se à sua frente. Espero que tenha dormido bem, querida, Edmundo disse, servindo-se de café sem sequer olhá-la. Melhor do que imaginava. Ela respondeu, bebendo um gole de suco. Ele levantou os olhos para estudá-la, sua expressão carregada de desconfiança. Você me surpreendeu ao voltar. Confesso que pensei que teria mais resistência. Ela sorriu, fingindo um tom de leveza. Eu cresci ouvindo que você sempre sabe o que é melhor para mim. Achei que era hora de aceitar isso. Edmundo analisou cada detalhe de sua expressão. Ele era um homem que não confiava em ninguém e passou a vida moldando Priscila para que ela fosse exatamente como ele queria. Então, vê-la agora, tão subitamente irracional, o fazia se questionar. Você sempre foi uma menina esperta, ele disse satisfeito. Mateus manteve-se calado, apenas observando. Ele sabia que aquele era o primeiro teste e Priscila precisava se sair bem. Se demonstrasse hesitação, Edmundo desconfiaria. E você, Mateus? Edmundo se virou para ele, o olhar carregado de sarcasmo. Como se sente agora que não tem mais nada? Mateus pousou os talheres com calma e inclinou-se levemente na cadeira, encarando-o. Não tenho mais a empresa, mas ainda tenho minha capacidade de recomeçar. Algo que o senhor deve entender muito bem. O olhar de Edmundo se estreitou, um lampejo de irritação passando por sua expressão. Uma resposta nobre, mas que não muda os fatos. Você está falido. Ainda. Mateus corrigiu, um leve sorriso brincando no canto dos lábios. Priscila apertou os dedos no guardanapo sobre a mesa, sentindo a tensão crescer. Ela sabia que Mateus era um homem orgulhoso e que cada provocação de Edmundo era feita para testá-lo, para forçá-lo a errar. E o que pretende fazer agora? Edmundo continuou, provocativo. Aguardar que minha filha sustente sua vida de luxo? Mateus cruzou os braços, mantendo a postura firme. Não preciso da fortuna da sua filha. Eu sou um homem que sabe se reerguer. Edmundo soltou uma risada curta. Isso é admirável, mas o mercado não costuma perdoar aqueles que caem. Mateus sorriu, mas seus olhos brilhavam com um desafio silencioso. O senhor deveria saber melhor do que ninguém realmente cai se souber como jogar. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Priscila percebeu a tensão entre os dois homens,
Um duelo de palavras e estratégias. Mas, para sua surpresa, Edmundo apenas sorriu. Gosto desse seu espírito, Mateus. É uma pena que não o tenha usado antes de perder tudo. Mateus não respondeu. Apenas segurou o olhar do sogro, um brilho perigoso dançando em seus olhos. Após o café da manhã, Priscila se retirou para a biblioteca da mansão. Mateus a seguiu logo depois, fechando a porta atrás de si. Ele acredita em você. Mateus perguntou, encostando-se à estante. Priscila soltou um suspiro e virou-se para ele. Sim, mas ele não confia completamente. Ainda está me testando. Mateus assentiu lentamente. Então precisamos agir antes que ele perceba o que estamos fazendo. Ela cruzou os braços. Por onde começamos? Ele deu um passo à frente, a expressão séria. Edmundo tem um rastro de negócios obscuros que mantém escondidos. Se encontrarmos algo que possa derrubá-lo, podemos usá-lo contra ele. Priscila franziu a testa. Você acha que ele cometeria erros? Mateus sorriu de leve. Homens poderosos acham que são invencíveis, e é exatamente aí que cometem seus erros. Ela respirou fundo, absorvendo as palavras dele. Então temos que encontrar essa fraqueza antes que ele perceba que estamos mexendo no jogo. Mateus assentiu. E quando encontrarmos, vamos garantir que ele seja o único a cair. Do lado de fora da biblioteca, um dos empregados da mansão passou discretamente pelo corredor. Assim que saiu da visão do casal, pegou o telefone e digitou rapidamente uma mensagem. Eles estão tramando algo. O senhor precisa agir rápido, na sala de seu escritório. Edmundo leu a mensagem e seus olhos escureceram. Não se preocupe, sei exatamente como quebrá-los. Ele fechou o telefone e recostou-se na cadeira. Um sorriso satisfeito se formando. Eles achavam que estavam jogando, mas ninguém vencia Edmundo Vasconcelos. Priscila sentia o peso do jogo que estava jogando. Cada palavra dita, cada olhar trocado, cada gesto precisava ser calculado com precisão para que seu pai acreditasse que ela estava realmente ao seu lado. Mas a verdade era que a cada dia, a cada conversa que tinha com Edmundo, o ódio dentro dela crescia. O homem que deveria protegê-la, guiá-la, ensiná-la a viver, sempre a tratou como uma peça a ser manipulada. Ele acreditava que poderia controlar todos ao seu redor, que ninguém jamais teria coragem suficiente para desafiá-lo. Mas dessa vez, ele estava errado. Na biblioteca da mansão, Mateus examinava documentos antigos que conseguiu recuperar de seus arquivos pessoais antes de perder sua empresa. Havia contratos, registros de transações e algumas anotações que poderiam indicar algo suspeito, mas ele sabia que, se quisessem derrubar Edmundo, precisavam de provas concretas, algo que realmente o comprometesse. Priscila entrou na sala e fechou a porta atrás de si, certificando-se de que ninguém os estava ouvindo. Ele está começando a baixar a guarda, disse, sentando-se à frente de Mateus. Ele ergueu os olhos para ela. Você tem certeza? Ela assentiu. Ele ainda não confia completamente, mas acredita que eu estou do lado dele. Hoje, pela primeira vez, ele me chamou para uma reunião com um de seus advogados. Mateus franziu a testa. Isso significa que ele pode estar tentando te envolver ainda mais nos negócios. Priscila respirou fundo. Exatamente. Se ele começar a me incluir, eu posso ter acesso a informações que ninguém mais tem. Mateus analisou-a por um momento. Você está pronta para isso? Ela ergueu o queixo. Determinada. Eu preciso estar. Ele fechou os documentos e se inclinou levemente para a frente. Se Edmundo te der acesso a algo importante, precisamos agir rápido. Ele não deixaria nada comprometedor ao alcance de qualquer um. Mas você é diferente. Ele pode confiar em você o suficiente para te mostrar onde guarda os segredos dele. Priscila respirou fundo, sentindo o peso daquela responsabilidade. Eu sei, e é exatamente isso que quero. Naquela tarde, Edmundo a chamou para o escritório. Quando ela entrou, viu que ele estava sentado atrás da mesa, revisando papéis com atenção. À sua frente, um homem de meia idade, vestido com um terno impecável, aguardava em silêncio. Priscila, quero que conheça o Dr. Murilo Ferraz, meu advogado de confiança. Edmundo disse, indicando o homem. Priscila sorriu de forma polida e apertou a mão dele. Muito prazer. Murilo assentiu com um sorriso discreto. O prazer é meu, senhora Vasconcelos.
Seu pai me falou muito sobre você. Edmundo indicou que ela se sentasse. Quero que você comece a entender melhor os negócios da família. Se vai estar ao meu lado, precisa saber como as coisas funcionam. Priscila manteve a expressão neutra, mas por dentro sentia seu coração disparar. Ela finalmente estava sendo inserida no núcleo de poder de Edmundo. Ele passou alguns documentos para ela. Aqui estão relatórios das últimas aquisições que fizemos. Quero que leia tudo e comece a se familiarizar com o tipo de transação que conduzimos. Ela pegou os papéis e fingiu examiná-los com atenção, enquanto sua mente trabalhava rapidamente. Aonde ele queria chegar com aquilo? Edmundo recostou-se na cadeira, observando-a. Quero que me diga o que acha. Priscila franziu a testa levemente, como se estivesse realmente analisando as informações. Algumas dessas transações parecem um pouco incomuns. Edmundo sorriu de lado. Muito bem notado. Nem todas as grandes movimentações são feitas de maneira convencional. O segredo dos negócios, minha filha, é saber quando seguir as regras e quando saber como contorná-las. Priscila manteve a expressão atenta. Você quer que eu aprenda a contornar as regras? Edmundo riu. Quero que você aprenda a ganhar. Ela segurou o olhar do pai por um longo instante. E para ganhar, preciso conhecer tudo. Edmundo analisou-a com interesse. E você acha que está pronta para isso? Priscila respirou fundo antes de responder. Estou. Ele trocou um olhar rápido com Murilo, antes de se levantar e caminhar até uma estante no canto do escritório. Com um movimento preciso, pressionou um ponto específico do móvel. E uma porta oculta se abriu. Priscila conteve a surpresa. Edmundo sorriu. Se quer conhecer os verdadeiros negócios da família, venha comigo. Ela se levantou e seguiu o pai, mantendo a postura firme, mas sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Aquele era o momento que esperava. Eles entraram em uma pequena sala secreta. Com um cofre grande no centro e prateleiras repletas de pastas e arquivos, Edmundo caminhou até o cofre e começou a digitar um código. Aqui está o coração do Império Vasconcelos, ele disse, abrindo a porta de aço. Dentro do cofre, havia dinheiro vivo, joias e diversos documentos protegidos por envelopes lacrados. Priscila respirou fundo. Eu imaginei que você tivesse algo assim. Edmundo fechou o cofre, trancando-o novamente. Agora que você viu, sabe que qualquer traição contra mim terá consequências. Ela ergueu os olhos para o pai, forçando um sorriso. Eu não tenho motivos para te trair, pai. Ele segurou o queixo dela com uma das mãos e analisou seu rosto por um longo momento. Espero que não. Quando saíram da sala, Priscila sentia como se tivesse acabado de atravessar uma linha invisível. Agora, ela sabia onde estavam os segredos de Edmundo. Mais tarde, ao se encontrar com Mateus, contou tudo a ele. Você viu onde ele guarda as provas? Ele perguntou, a voz carregada de adrenalina. Priscila assentiu. Agora só precisamos de um plano para pegá-las, sem que ele perceba. Mateus sorriu de canto. Então o jogo realmente começou. Priscila respirou fundo. E dessa vez, nós vamos ganhar, do outro lado da mansão. Edmundo observava sua filha e Mateus conversando no jardim, as expressões sérias. Ele apertou os olhos, desconfiado, pegou o telefone e discou. Quero saber tudo o que minha filha está fazendo. Ele podia sentir. Algo estava errado. E se Priscila realmente estivesse jogando contra ele, não haveria perdão. A noite caiu sobre a mansão Vasconcelos, envolvendo tudo em uma escuridão densa e silenciosa. Mas dentro das paredes da propriedade, o jogo se tornava cada vez mais perigoso. Priscila sentia a tensão pulsar no ar. Uma presença invisível que a lembrava a todo instante de que Edmundo estava observando. Desde que viu o cofre e os documentos escondidos, sua mente não descansava. Ela precisava de um plano para conseguir acesso àquelas provas sem levantar suspeitas. Mas sabia que qualquer movimento precipitado poderia arruinar tudo. Edmundo não confiava totalmente nela, e bastava um deslize para que ele percebesse que estava sendo enganado. No quarto, sentada na poltrona próxima à janela, Priscila observava as sombras projetadas pelo luar. Mateus estava de pé, apoiado na mesa, revirando algumas anotações que fizera sobre as transações ilegais de Edmundo. Ele não parecia cansado, embora seus olhos carregassem o peso de alguém que sabia que cada segundo contava. Precisamos de uma cópia daqueles documentos. Mateus quebrou o silêncio, sem tirar os olhos das anotações. Priscila inspirou fundo.
Eu sei, mas não vai ser simples. Meu pai guarda tudo naquele cofre e ele nunca deixa ninguém se aproximar. Mateus passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você conhece a combinação? Ela negou com a cabeça. Ele digitou rápido. Eu não consegui ver. Ele soltou um suspiro. Então precisamos de outra abordagem. Ela franziu a testa, pensativa. Murilo. Mateus ergueu o olhar para ela. O advogado. Priscila assentiu. Ele é a única pessoa que meu pai confia além de si mesmo. Se tem alguém que sabe como acessar aqueles arquivos, é ele. Mateus inclinou-se para a frente. Você acha que ele poderia trair seu pai? Ela hesitou por um instante antes de responder. Se tivermos algo contra ele, sim. Mateus sorriu de lado. Então está na hora de descobrir os segredos do advogado. Na manhã seguinte, Priscila seguiu com Edmundo para mais uma reunião. Era o segundo encontro com Murilo, e dessa vez ela sabia exatamente o que procurar. Enquanto revisavam contratos e transações, ela prestava atenção aos detalhes. Murilo parecia leal a Edmundo, mas havia algo em sua postura que denunciava certa hesitação. Uma tensão nas mãos, sempre tão firmes. Quando a reunião terminou, Priscila sorriu para o advogado e estendeu a mão. Foi um prazer aprender mais sobre os negócios da família. Espero que possamos trabalhar juntos novamente. Murilo apertou sua mão, mas hesitou por um breve segundo. Claro, senhora Vasconcelos. Sempre à disposição. Quando ele se afastou, Priscila sentiu que havia algo ali, algo que poderia ser usado. Naquela noite, enquanto Edmundo se reunia com alguns sócios, Priscila saiu discretamente e encontrou Mateus no jardim. Ele está escondendo algo, disse ela, sem rodeios. Mateus inclinou a cabeça. Tem certeza? Ela assentiu. Vi na forma como ele reagiu quando falei sobre trabalhar juntos. Ele tem medo. Mateus cruzou os braços, pensativo. Então precisamos pressioná-lo. Priscila olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Eu consigo fazer ele confiar em mim, se ele souber que tenho interesse nos negócios. Pode me contar mais do que deveria. Mateus arqueou uma sobrancelha. Você está disposta a correr esse risco? Ela suspirou. Já estou envolvida nisso até o pescoço. Ele analisou-a por um momento antes de assentir. Então faça ele falar, e eu descubro o que ele está escondendo. No dia seguinte, Priscila encontrou Murilo no clube onde ele costumava almoçar, vestindo um conjunto impecável. Ela se aproximou da mesa dele com um sorriso casual. Posso me sentar? Murilo piscou, surpreso. Senhora Vasconcelos. Claro. Ela se acomodou e pediu um vinho antes de encará-lo diretamente. Sabe, Murilo, eu percebi que meu pai confia muito em você. Ele sorriu, mas havia um toque de nervosismo em seu olhar. Trabalhamos juntos há anos. Confiança é algo que se constrói. Priscila brincou com a borda da taça de vinho. E se um dia essa confiança se quebrasse? Murilo ficou tenso por um instante, antes de rir baixinho. O que exatamente você quer dizer com isso? Ela inclinou-se um pouco para a frente. Quero dizer que todo mundo tem segredos, até mesmo meu pai. Murilo olhou ao redor. Desconfortável, senhora Vasconcelos. Eu não sei aonde quer chegar. Priscila deu um sorriso enigmático. Quero chegar ao ponto onde você me diz o que exatamente está escondendo. O advogado ficou em silêncio. O nervosismo transparecia em seus olhos, mas ele ainda tentava manter a compostura. Eu não sei do que você está falando. Ela riu levemente. Você pode tentar me enganar, Murilo, mas eu vi o jeito que você reagiu ontem. Eu sei que há algo errado. Ele passou a língua pelos lábios, desviando o olhar. Priscila, seu pai não é um homem fácil. Você sabe disso? Ela manteve a expressão séria. Sim, eu sei. E sei que, se há alguém que pode me ajudar a entender melhor os negócios dele, esse alguém é você. Murilo apertou os lábios. Indeciso. Ela deu o golpe final. O que é mais seguro para você, Murilo? Ficar ao lado de um homem que pode te descartar a qualquer momento, ou se aliar a alguém que pode te proteger? O advogado engoliu em seco, então, depois de um longo silêncio, ele disse: Não aqui. Encontre-me amanhã à noite. Priscila assentiu. Estarei lá. Ela se levantou e saiu, sem olhar para trás. Seu coração batia acelerado, mas não por medo, por excitação. Ela acabara de abrir uma brecha no império de Edmundo Vasconcelos, e não havia volta. Enquanto isso, na mansão,
Edmundo recebeu uma nova mensagem de seu informante. Priscila encontrou-se com Murilo. Eles conversaram a sós. Ele estreitou os olhos, sentindo a irritação crescer. Pegou o telefone e discou: "Mantenham Murilo sob vigilância. Quero saber exatamente o que ele está fazendo, do outro lado da linha." A resposta veio rápida: "Sim, senhor." Edmundo fechou os olhos por um instante, antes de abrir um sorriso frio. Se sua filha queria brincar de traição, então ela aprenderia do jeito mais difícil. A noite chegou trazendo consigo uma tensão silenciosa. Priscila não era ingênua. Sabia que o encontro com Murilo era um risco enorme, mas também era sua melhor chance de finalmente obter as provas que poderiam enterrar de vez o império de Edmundo Vasconcelos. O advogado estava assustado, isso era evidente, mas o medo que sentia do próprio chefe poderia ser usado a seu favor. Mateus a encontrou na biblioteca da mansão pouco antes dela sair. Seu olhar estava carregado de cautela. "Tem certeza que quer fazer isso?" Ele perguntou, cruzando os braços. "Não tenho escolha", respondeu ela, ajeitando o casaco. "Se queremos derrubar Edmundo, precisamos de algo concreto." Mateus não parecia convencido. "Ele pode ter armado algo, pode estar testando você." Ela sorriu de lado. "Então é melhor eu ser boa no meu próprio jogo." Mateus segurou seu pulso suavemente antes que ela se afastasse. "Só tome cuidado, não confie em ninguém." Ela assentiu, sentindo um calor inesperado no peito pela preocupação dele. Saiu da mansão com passos firmes, o motorista já a esperando na entrada. O endereço de Murilo ficava em um bairro nobre, mais longe dos holofotes da elite. Ele escolheu um café discreto para o encontro. Um lugar afastado e pouco movimentado àquela hora. Assim que entrou, Priscila viu Murilo sentado no fundo do salão, olhando ao redor de maneira inquieta. Seu terno impecável parecia um escudo contra o nervosismo que transparecia em seu rosto. Ela caminhou até ele e sentou-se sem cerimônia. "Você está mais tenso do que deveria." "Murilo." Ele respirou fundo e esfregou as mãos. "Se eu for pego fazendo isso, estou morto." Priscila manteve a calma. "Se você continuar ao lado do meu pai, vai acabar do mesmo jeito. Ele só confia em si mesmo. Você é descartável para ele, e sabe disso." Murilo hesitou por um instante antes de soltar um suspiro derrotado. "Eu já fiz coisas que não posso apagar, mas Edmundo, ele ultrapassou limites que nem eu imaginava." Priscila sentiu o coração acelerar. "Me conte tudo." O advogado olhou ao redor antes de deslizar um envelope pardo sobre a mesa. "Aqui dentro tem cópias de algumas transações que ele realizou nos últimos anos. Algumas delas envolvem empresas fantasmas, lavagem de dinheiro e até mesmo corrupção para favorecer contratos públicos. Mas isso é só a ponta do iceberg." Ela pegou o envelope com cuidado, sentindo o peso daquilo. "Há mais." Murilo assentiu. "Os documentos mais comprometedores estão no cofre da mansão. E não apenas sobre negócios ilegais. Há informações pessoais, segredos que ele guarda como armas contra seus inimigos." Priscila estreitou os olhos. "E como conseguimos acesso a isso?" Murilo engoliu em seco. "Eu conheço a combinação do cofre, mas não posso pegá-los por você, se ele desconfiar." "Estou acabado." Ela respirou fundo. "Então me dê a combinação." Ele hesitou. "Você entende o que está pedindo? Se esses documentos caírem nas mãos erradas, podem destruir sua família inteira." Ela o encarou com frieza. "A única pessoa que vai ser destruída é Edmundo." Murilo olhou para ela por um longo momento. Então pegou um guardanapo e escreveu os números rapidamente. "Você tem que ser rápida. Ele nunca deixa esse cofre aberto por muito tempo." Priscila pegou o papel e o guardou na bolsa. "E você?" Murilo soltou um riso sem humor. "Eu vou desaparecer. Depois dessa noite, Edmundo não pode me encontrar." Ela assentiu, compreendendo. "Boa sorte, Murilo." Ele a observou por um instante antes de murmurar. "Eu espero que você consiga fazer o que ninguém teve coragem." Priscila se levantou e saiu, mantendo a expressão neutra enquanto atravessava o café. Seu coração, no entanto, pulsava com adrenalina. Agora, ela tinha o que precisava para destruir seu pai. Assim que entrou no carro, pegou o telefone e ligou para Mateus. "Consegui." A voz dele veio carregada de expectativa. "E o cofre?" Ela segurou a bolsa onde estava o papel com a combinação. "Sei como abri-lo. Agora só precisamos de um plano para entrar lá sem sermos pegos."
No momento em que desligou, sentiu uma sensação estranha, um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observada. Virou-se para a janela do carro e, por um breve segundo, viu um homem parado do outro lado da rua, com um telefone no ouvido. Ele usava um terno escuro e óculos de sol, apesar da noite. Seu coração deu um salto. Edmundo já sabia. O carro arrancou, e ela manteve a expressão firme, mas a mente girava. O tempo estava se esgotando. Na mansão, Edmundo observava o informante na tela do telefone. Sua filha não era tão discreta quanto pensava. Ele recostou-se na cadeira e sorriu. Priscila, você realmente acha que pode me enganar? Pousou o copo de uísque sobre a mesa e pegou o telefone novamente. Quero que reforcem a segurança na mansão. Ninguém entra ou sai sem que eu saiba. Do outro lado da linha, um dos capangas respondeu com prontidão. Sim, senhor. Edmundo sorriu. Agora vamos ver até onde minha querida filha está disposta a ir. A noite avançava, e Priscila sentia que o jogo estava chegando ao seu momento decisivo. Agora, não havia mais volta. Ela estava prestes a desafiar Edmundo abertamente, e um deles não sairia dessa ileso. Mas no fundo, ela sabia. Ele não esperava que ela fosse capaz de vencê-lo, e isso seria seu maior erro. A madrugada avançava, e a mansão Vasconcelos estava silenciosa, mas carregada de tensão. Priscila sabia que não tinha muito tempo. O encontro com Murilo tinha selado seu destino, e se quisesse vencer Edmundo, precisava agir antes que ele desse o golpe final. Ela se movia pelos corredores com cautela, sentindo o peso da escuridão ao seu redor. O segurança postado na entrada do escritório de Edmundo estava ali, como sempre, mas dessa vez, ela estava preparada. Caminhou até ele com passos confiantes, segurando um copo de uísque em mãos. Boa noite, Marcos. Ela disse sorrindo de forma casual. O homem, que já trabalhava para sua família há anos, hesitou por um instante antes de assentir. Senhora Vasconcelos, meu pai pediu que eu pegasse alguns documentos no escritório. Você pode me dar um minuto? O segurança franziu a testa, desconfiado. O senhor Edmundo não mencionou nada sobre isso. Priscila manteve o sorriso, mas seus olhos brilharam com algo desafiador. Então ligue para ele e pergunte. Mas se o acordar no meio da noite por algo tão trivial, tenho certeza de que ele não vai gostar. O homem hesitou. Edmundo não era alguém que gostava de ser incomodado. Só 5 minutos, disse ele. Finalmente, dando um passo para o lado, ela assentiu e entrou rapidamente no escritório, fechando a porta atrás de si. O coração batia acelerado enquanto caminhava até a estante onde sabia que o cofre estava escondido. Com as mãos trêmulas, retirou o papel onde Murilo escrevera a combinação e começou a digitar os números. Cada clique do painel parecia um trovão no silêncio da sala. O cofre se abriu. Dentro, havia pilhas de dinheiro, joias e os documentos que ela precisava. Priscila pegou as pastas e rapidamente as colocou dentro de uma bolsa de couro. Mas quando estava prestes a fechar o cofre, um barulho atrás dela a fez congelar. E... Você me decepcionou, filha. A voz de Edmundo cortou o silêncio como uma lâmina fria. Priscila virou-se lentamente. Ele estava parado na porta, as mãos nos bolsos, o olhar carregado de frustração e algo ainda pior, decepção. Você realmente pensou que eu não estava observando? O coração dela martelava no peito. Mas sua expressão permaneceu impassível. Se estava, então já sabia que isso aconteceria. Edmundo deu um passo à frente, os olhos escuros analisando-a como se fosse uma peça defeituosa, em um jogo que ele achava ter completo controle. Eu te criei para ser forte, para ser implacável, mas você escolheu se aliar ao homem errado. Priscila apertou a bolsa contra o corpo. Eu escolhi não ser um fantoche. Edmundo soltou um riso curto. E o que exatamente você pretende fazer com esses documentos? Levar para Mateus, para a polícia. Você acha que eles vão destruir tudo o que construí? Ela o encarou. Você já está destruído. Pai, a única diferença é que agora o mundo inteiro vai saber disso. Edmundo estreitou os olhos. E por um instante, Priscila viu algo sombrio em seu olhar. Você não sabe com quem está lidando. Antes que pudesse responder, um som metálico ecoou pela sala. Edmundo havia sacado uma arma. Priscila sentiu o sangue gelar. Você não vai atirar em mim. Ele ergueu a arma,
apontando diretamente para o peito dela. Você subestima o que um homem pode fazer quando está encurralado. Ela manteve a postura firme, mesmo sentindo o medo subir pela espinha. Se puxar o gatilho, nunca mais poderá dizer que fez isso pela família. Os olhos dele brilharam com fúria. Você não é mais minha família. Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu abruptamente. Mateus surgiu, seguido por 2 policiais armados. Acabou, Edmundo, Mateus disse, a voz carregada de determinação. Edmundo não abaixou a arma, pelo contrário. Seu dedo se moveu levemente sobre o gatilho. Você não entende nada, garoto. Eu sou intocável. Um dos policiais ergueu a arma. Largue isso agora, Sr. Vasconcelos. Priscila aproveitou o momento de distração para dar um passo à frente. Pai, acabou. Os olhos de Edmundo encontraram os dela, e por um breve segundo, algo pareceu vacilar dentro dele. Então, devagar, ele abaixou a arma e soltou um suspiro pesado. Você me destruiu. Priscila sentiu o peito apertar. Não, você se destruiu sozinho. Os policiais avançaram e algemaram Edmundo, que não resistiu. Ele apenas olhou para a filha uma última vez antes de ser levado. Quando finalmente ficaram sozinhos, Priscila sentiu o corpo estremecer. Mateus aproximou-se, pegando a bolsa de suas mãos. Conseguiu tudo. Ela assentiu, sentindo um peso ser arrancado de suas costas. Consegui. Ele respirou fundo. Então acabou. Priscila olhou para a porta onde seu pai havia desaparecido. Sim, acabou. Mas, ao mesmo tempo, sabia que aquele era apenas o começo de uma nova vida. E dessa vez, seria sua escolha.